Minha gente, vamos começar a falar do caso Lael. Eu vou conversar com a Rosane, que é a irmã do Lael, porque a Rosane fez um comentário muito forte da última vez que nós conversamos. Ela comentou sobre a roupa, sobre a forma como a Daniele estava, muito diferente de hoje. Olha como a Daniele estava hoje, gente. Entrando no hospital psiquiátrico, numa cadeira de rodas, com a cara bem diferente da outra vez. Dessa vez, com um moletom, né? Um moletom ali parecendo mais velho, com um aspecto de cansada, de doente mesmo, sem maquiagem, sem salto alto, sem roupa arrumada. Quero saber o que a Rosane acha disso. Inclusive, essas imagens foram registradas pelo nosso repórter Marcos Couto através do Imprensa 1. Enquanto a Rosane está se posicionando para entrar ao vivo aqui com a gente, agora sim, minha gente, vamos relembrar a imagem de dias atrás da Daniele entrando no Gumercindo do Bessa, acompanhada de 5 advogados. Muito arrumada, alinhada, cabelo também, né? Muito chique. E a Rosane Rodrigues, a irmã do Lael, comentou aqui com a gente ao vivo essas imagens, né? Agora essa imagem é bem diferente desta outra registrada hoje. Olha aqui, nem parece a mesma pessoa, hein? Não parece, não. Pra mim, eu que nunca conheci pessoalmente, diria que são pessoas diferentes. Abatida, até uma certa olheira ali, um olhar sofrido. Daniele Barreto está internada no Hospital São Marcelo, que é um hospital psiquiátrico. Ao vivo, a Rosane Rodrigues já está aqui comigo, agradecendo mais uma vez, viu, Rosane, a sua presença sempre aqui. Imagino que seja desgastante demais para você ter que reviver, ter que encontrar força, vivendo ainda um luto. Mas, Rosane, será que ela ficou doente assim nesses últimos dias? Foi isso? O que será que aconteceu, hein? Com você? Olha, Mariana, eu acho que a Rede Globo está perdendo uma grande atriz, né? É isso que está acontecendo. Então, a gente vê aquela mulher que entrou no fórum, é a Daniele que tinha certeza que ela iria matar meu irmão, que porque ele era advogado criminalista, a culpa iria recair sobre clientes, imaginou que a polícia não iria executar um trabalho tão perfeito como a polícia executou, e a Daniele que entrou ali altiva, né, com a cabeça erguida, com a certeza, porque que tem dinheiro, a certeza da impunidade. Então, ela não esperava, na verdade, que fosse essa decisão da prisão domiciliar fosse revertida. Ela não acreditava que existem juízes no nosso país que não são, que são juízes realmente que prezam pela justiça e queriam aplicar a lei mesmo ela sendo uma ré rica, né? A gente nunca viu a Daniele Barreto triste, abatida nos hospitais, a gente nunca viu a Daniele, como ela diz, né, abusada, a gente não vê ninguém nunca viu a Daniele chegar com ronchas, com marcas nos hospitais. Era o que se via nas redes sociais, era o que a gente via, ela sempre muito arrumada, com roupa de marca, com sapato alto, muito bem penteada. A Daniele que entrou ali naquele fórum, naquele dia, mas subitamente, quando ela descobriu, né, que o dinheiro dela não foi o suficiente para que a lei não fosse aplicada a ela subitamente ou ficou maluca, ou atentou contra a própria vida, a gente não sabe o que aconteceu, né? Então, eu realmente acredito que a Rede Globo deve estar perdendo uma grande atriz, deveria contratá-la. Eu estou falando da Rede Globo porque as novelas são famosas lá, viu, Mariana? Mas eu sei que com vocês também tem muito programa, e ela também teria emprego aí na emissora de vocês, tá? Rosane, você traz para a gente, né, essa questão da atuação, né? E tem sido, de fato, ventilado isso nas redes sociais, porque é, de fato, uma diferença grande, né, entre uma imagem e outra. Porque nenhuma, de fato, ela tá ali, né,
como a gente mostrou agora, pode até colocar de novo para quem está em casa que está ligando agora, porque essa decisão, gente, foi o seguinte: na sexta-feira, meia-noite, o STF entendeu que a Daniele Barreto deveria voltar ao presídio, diferente do que tinha sido decidido no momento anterior, que ela ia ficar em prisão domiciliar. O que se fala muito agora é que ela tá fazendo essa atuação, Rosane, porque ela estava com medo de voltar ao presídio. Porque no presídio teriam duas conhecidas dela, a Alvaci e a Adriágena, pessoas que foram cúmplices ali, que participaram ativamente, de acordo com a polícia, do crime que levou à morte do seu irmão. Você sabe se existe ainda uma relação da Daniele, possivelmente com a Alvaci? Se existe esse medo dela de voltar ao presídio? Você sabe de alguma coisa nesse sentido? Mariana, o que depois das informações que nós tivemos, a gente tem certeza absoluta, né? Eu não estou eximindo a culpa das outras duas, né? Não estou eximindo a culpa. Elas participaram de um assassinato, elas foram frias, elas não foram, elas realmente tiraram a vida do meu irmão sem nenhum arrependimento, né? Se uma foi por dinheiro, se a outra é porque tinha relação amorosa com ela, eu não estou eximindo a culpa das outras duas, mas eu tenho certeza absoluta que houve aí uma manipulação da Daniele Barreto em relação a essas duas mulheres. Porque você vê ela entrar naquele fórum daquele jeito e hoje dizer que está com problema psiquiátrico porque foi abusada, porque está passando por uma situação difícil. Essa mesma mulher, há algumas semanas, ela fez um pedido para ir morar com o namorado em Salvador, num apartamento de 300 metros quadrados, dizendo que estava em cárcere privado do irmão, que o irmão estava agredindo ela, porque todo o planeta agredia ela. O ex-marido agredia ela, o irmão agredia ela, lá atrás ela contou para o meu irmão que uma secretária havia roubado, enfim, ela é vítima de todo mundo, mas ela entra naquele fórum e ela operava em todos os hospitais de Aracaju, muito bem vestida, sem problema algum. Então, há algumas semanas ela pediu essa decisão a ir morar em Salvador, como a justiça negou, ela rapidamente já fez esse advogado sumiu, desapareceu, ninguém nunca mais ouviu falar, e ela voltou às pazes com o irmão e a cunhada, porque o irmão e a cunhada estavam lá paparicando ela no dia da audiência, mesmo sabendo o irmão e a cunhada que havia um boletim de ocorrência de tentativa de homicídio sobre eles. Então, assim, ela não é só essa pessoa vil, manipuladora, mentirosa, aparentemente é uma família completamente desajustada mesmo, né? É uma família completamente desajustada, e eu não tenho dúvida nenhuma que provavelmente ela sim deve ter receio de encontrar as outras duas, porque as outras duas que foram mandadas por ela estão lá, não têm dinheiro, estão sofrendo, estão pagando pelo crime que cometeram, e ela não, ela tinha certeza absoluta a ponto de pedir para morar em outra cidade, num apartamento de 300 metros quadrados. Ela, sem dúvida nenhuma, foi tomada de surpresa com o resultado desse julgamento. Ela não contava que existe, sim, justiça nesse país, que a decisão era completamente estapafúrdia, claramente não tinha nenhum amparo jurídico, não existe, inclusive o ministro André Mendonça utilizou uma decisão anterior do ministro Gilmar Mendes, de 2022, que era exatamente, ele tinha deferido o contrário, que a pessoa não tinha direito de prisão domiciliar, porque era um crime hediondo, era um crime que tinha sido próximo à casa da criança, era um crime e a pessoa não tinha comprovado de que era a única pessoa responsável por essa criança, que no caso dela é exatamente isso, né? A guarda não era dela, foi um crime horrível, ela matou o pai do filho dela por causa do dinheiro e queria ir morar em Salvador. Imaginem essas duas mulheres estando presas, sabendo que estavam pagando por um crime que foi engendrado por ela, que foi financiado por ela, por Pix, diversos Pix, né? Imagina essas mulheres pensando, poxa vida, ela nos largou aqui e vai morar em Salvador num apartamento de 300 metros quadrados.
Se eu fosse ela, eu estaria com medo mesmo, né? Elas não devem estar muito felizes. Eu não estaria. A família dessas pessoas não devem estar, né? Não estou tirando a culpa delas, mas que realmente elas foram a ponta fraca e que arrebentou, né? E que arrebentou. Porque o objetivo de Daniele Barreto é sim, é dizer que a pobre coitada agora tá maluca e que foram as outras pessoas que fizeram sem a anuência dela. Eu não tenho dúvida, porque na verdade, quer dizer, qual é a linha de defesa, né? Vocês vão entrevistar provavelmente aí os advogados dela, eu gostaria de saber qual é a linha de defesa, além de tentar descredibilizar meu irmão. Eu falo e repito, hoje falei mais cedo para o repórter Douglas Magalhães, a verdade que apareça, eu não me incomodo, falarem o que quiserem falar do meu irmão, do trabalho, que a gente sabe que não importa o que ele fazia no trabalho, isso não era motivo para ele ser assassinado. Então, o próprio advogado dela, né, foi condenado a 11 anos de prisão, usou tornozeleira eletrônica e está aí tentando se defender, está recorrendo da decisão. Então, ninguém tem que, neste momento, olhar o que se fazia na profissão dele, né? E se vier alguma coisa à tona, nós da família não iremos nos incomodar. Por isso que a gente quer que o sigilo caia sim. E a gente pediu e o Ministério Público negou. A gente quer que esse sigilo caia sim, porque nós não temos medo da verdade. Agora, uma coisa eu não vou permitir. E isso, enquanto eu tiver força e saúde, eu não vou permitir que essa mulher manipuladora, mentirosa, que planejou matar o ex-marido, que deu Rivotril e risperidona para o filho menor para ficar com o amante, que essa mulher tem a cara de pau de inventar que meu irmão era agressor. Na minha família, ninguém é agressor. Meu irmão tratava ela como todo mundo sabe, uma princesa, botando tapete vermelho. Chegava para mim, para minha irmã tinha um nariz um pouco torcido para ela, porque minha irmã mora em Aracaju, então havia já os comentários que ela tinha matado paciente, havia os comentários de que ela tomava remédio para medicação para dormir, havia um certo comentário que meu irmão tentava nos convencer que era maledicência, que era fofoca, que nós tínhamos que ser amigas dela. Eu mandava minhas pacientes de São Paulo ir operar com ela, porque ela era pobre coitada. Ela é a especialista em se fazer de vítima. Rosane. Do ex-marido. E aí é isso, no momento que ela viu que ela ia ser presa novamente, que agora a cortina de fumaça dela não cola mais, né? A sociedade inteira sabe quem ela me veio com isso, que agora está doente. Eu acho que tem que, Rosane, a gente vai fazer esse questionamento na volta do intervalo, justamente para o Lincoln, que é a defesa, que faz a defesa dele, porque a gente também quer saber. Ela ficou doente junto com a decisão do STF ou ela já estava doente e ninguém sabia? Qual a diferença? O que mudou agora? Essa é a pergunta que a gente vai fazer. Eu te agradeço, viu, Rosane, pelas informações, agradeço pela participação aqui. A gente ainda vai entrevistar o sobrinho dela, tá? O Guilherme, que estava com o pai no dia em que o pai foi assassinado. Ele que viu todos os tiros e também foi atingido pelos disparos de arma de fogo. Agora sim, vamos ao vivo com a defesa da Daniele Barreto. STF revoga a prisão domiciliar. Em seguida, ela é internada numa clínica particular e agora transferida para um hospital psiquiátrico. A gente quer saber se já tem resultado dos exames dela. Ela passou por exames, por avaliações, hoje no Hospital São Marcelo, onde permanece internada. Mas eu acho, viu, Lucas Moura, ao vivo aqui com você, que a principal pergunta que todo mundo está se fazendo é: ela ficou doente ao saber da decisão? Ela já vinha com algum tipo de sofrimento? O que aconteceu? Boa noite. Mariana, boa noite a você, a todos que nos acompanham nesse momento no Cidade Alerta Sergipe. Quem vai poder trazer todos os esclarecimentos é o Dr. Lincoln Rocha. Está aqui ao nosso lado, advogado, já conhecido dos nossos telespectadores, faz parte da defesa que representa os interesses da Daniele Barreto. Dr. Lincoln, primeiro, mais uma vez, muito obrigado por atender ao nosso convite, por estar conosco aqui no Cidade Alerta e nos trazendo esclarecimentos. Neste caso, a Mariana faz uma primeira pergunta que eu acho que é o que todo mundo quer saber realmente. A Daniele, ela já estava doente e teve esse agravamento
neste final de semana, ou ela ficou doente assim que saiu a decisão do STF? O que é que levou ela a adoecer ao ponto de ter que ser internada? Boa noite, Mariana. Boa noite, Lucas. Boa noite a todos que nos assistem. É sempre uma satisfação estar aqui com vocês para esclarecer a verdade dos fatos para a sociedade sergipana. Primeiro, Mariana, é importante ressaltar que a Daniele Barreto, ela como vítima, como mulher e vítima das mais diversas agressões psicológicas, físicas, patrimoniais, ela é uma mulher que tem um histórico, sim, Lucas, de problemas. Inclusive, ela vinha fazendo acompanhamento psicológico antes mesmo desse processo iniciar. Foi acompanhada por psicólogo da unidade prisional do próprio Prefem. Após a sua prisão domiciliar, nós fizemos um pedido direcionado para a 5ª Vara Criminal, solicitando autorização para que Daniele realizasse suas terapias de maneira frequente com a sua psicóloga. Então, ela é uma mulher que, diante de todo o sofrimento que ela passou na vida dela, ela sim já tinha problemas pretéritos a esse processo e esse fato. O que é que levou esses problemas a se agravarem? O contexto. Daniele vem sendo alvo de diversas imputações, diversas acusações, inclusive a sua reputação é colocada em xeque a todo momento, inclusive pela família do falecido, que a todo momento, até alguns dias atrás, apontava o STF como um vilão do Poder Judiciário e hoje parabeniza o STF. Há um tempo agora vem dizendo que Daniele e sua defesa está fazendo manobras para tentar evitar a prisão. E eu quero deixar muito claro, aproveitando o espaço, Mariana, que a TV Atalaia nos concede, que Daniele nunca se furtou a cumprir qualquer decisão judicial. Nesse período de prisão domiciliar, cumpriu todas as determinações judiciais. E outro ponto muito importante, Lucas, para a sociedade ter conhecimento, o fato de Daniele estar internada por recomendação, determinação médica, não é dos advogados nem por boa vontade de Daniele, é que não impede, essa internação não impede o cumprimento de um mandado de prisão. Se esse mandado de prisão chegar aos autos, foi expedido pela 5ª Vara Criminal, ela pode ser presa onde ela estiver. Então isso é uma falácia para a sociedade sergipana, que Daniela está sendo internada para enganar a justiça, para enganar a sociedade. Doutor Lincoln, agora chama a atenção porque os fatos, eles, por uma questão de coincidência ou até por uma questão de inter-relação mesmo, eles se dão de forma simultânea. Sai a decisão do STF, no sentido dos votos, né? A decisão oficialmente ainda não foi publicada, mas nós temos já conhecimento do resultado da votação e simultaneamente, Daniele é internada, né? Esses fatos, eles têm de fato correlação? Que correlação é essa? Lucas, a gente não tem como precisar responder isso, até porque na noite de ontem a família entrou em contato com a gente informando que estava deslocando com Daniele para uma unidade de urgência, para receber um atendimento de urgência. E aqui, para deixar claro, mais uma falácia que foi trazida pela família de Lael, de que Daniele teve tempo de pedir autorização judicial para ser atendida. Isso não existiu. A ordem judicial é que ela tem permissão, em caso de necessidade médica, de deslocar para o hospital. Então, o que a família fez? Diante de um fato de urgência, a família desloca de imediato para uma unidade hospitalar e, nesse intervalo de tempo, comunica à central de monitoramento que ela estava em deslocamento para receber atendimento médico e comunica também esse corpo de advogados que ela precisou desse atendimento médico. Foi feito esse atendimento médico inicialmente no Hospital São Camilo. Os médicos daquela unidade, médicos totalmente competentes, fizeram o encaminhamento para Daniele ser deslocada, transferida para a Clínica São Marcelo e lá ela recebeu também o primeiro acolhimento e os primeiros atendimentos. Estamos falando aqui de médicos competentes, profissionais compromissados, não com enganação, mas sim com seu trabalho de médico, de cuidar da saúde do outro. Doutor Lincoln, para a gente deixar claro ao nosso telespectador, o que é que aconteceu com Daniele Barreto, o que é que ela estava sentindo que fez-se necessário o seu encaminhamento ao hospital, o que é que aconteceu com ela que a família disse, tem que levar para o hospital, que sintomas eram, o que aconteceu? Lucas, eu não consegui ter acesso a Daniele nesse primeiro momento, inclusive estive na Clínica São Marcelo. A recomendação da direção da clínica é que a gente aguardasse o período de 24 horas para ter acesso a ela, porque é um período realmente crítico, isso é orientação médica, não é invenção de advogado, não é invenção da Daniele, e eu não tive ainda esse contato pessoal para saber realmente o que levou Daniele a ser transferida, e isso eu quero somente transmitir para a sociedade quando eu tiver esse contato pessoal, que somente Daniele sabe o que ela está passando na pele.
Obviamente, a gente aguarda também a unidade hospitalar, que em breve deve se manifestar sobre o assunto. Eu acho que seria a postura mais correta, afinal de contas, é comum que em casos assim, os hospitais, as clínicas se manifestem, dando boletins médicos diante daquilo que é aprovado e autorizado pela família a respeito da situação dos pacientes. A gente aguarda para ver se isso vai acontecer. Agora, doutor Lincoln, o senhor fala uma coisa que é bastante interessante e é a verdade. Mesmo ela presa, nada impede que o mandado de prisão seja cumprido com ela internada. Ela pode retornar ou receber um mandado de retorno ao Prefem, mesmo hospitalizada. Exatamente, Lucas. É lamentável que qualquer pessoa venha à imprensa para trazer uma informação inverídica, dizendo que Daniela está sendo internada para se furtar de uma ordem judicial. Isso não existe, nunca existiu e nunca vai existir. A partir do momento que o Supremo Tribunal Federal comunicar à Quinta Vara Criminal, esse mandado de prisão foi expedido, esse mandado de prisão vai ser cumprido onde ela estiver, e é por isso que ela está monitorada, para facilitar que a Justiça ela possa localizar de imediato a Daniele e efetivamente cumprir esse mandado de prisão. Ela está internada de tornozeleira. Está internada de tornozeleira eletrônica. Se essa ordem judicial de mandado de prisão chegar, inclusive conversei isso com a direção da clínica, que informou que a partir do momento que chegar esse mandado de prisão, vai ser cumprido lá. E aí a clínica, dentro o corpo médico da clínica, vai avaliar as recomendações, se ela vai permanecer monitorada naquele local. Então tem todo um desdobramento dessa situação. Mas, em resumo, para deixar muito claro e muito taxativo isso, a internação de Daniele não impede o cumprimento do mandado de prisão quando ele chegar a ser expedido pela Justiça. Mariana está no estúdio, Lincoln, quer interagir conosco? Mariana, pois não. Ô Lucas, é inevitável, eu tenho que fazer essa pergunta, tá? Porque nos foi repassado pela família que ela passou mal. O que é passou mal? O que ela soube da notícia e ali teve uma questão, tomou os remédios que ela tomava para dormir de uma vez só, porque se ventila muita coisa, né? Até dizer que ela tentou tirar a própria vida, já disseram. Então, o que aconteceu de fato? Foi só um mal-estar? O que passou mal? Lincoln, Mariana faz uma pergunta que é bem direta, porque, de fato, a gente tem ouvido muitas especulações. E, obviamente, você, como representante da defesa, pode nos ajudar a desfazer essas especulações e chegar a um centro, uma resposta central que desfaça todos esses embaraços. A família diz que Daniele passou mal. Mariana pergunta, o que é passar mal? A gente já ouviu de tudo, que ela teria tomado remédio demais, a gente já ouviu que ela teria tentado tirar até a própria vida. A gente ouve de tudo, especulações múltiplas, mas nenhuma informação oficial. O que é esse passou mal? Você consegue dizer para a gente ou ainda não? Lucas, o meu papel aqui, como você muito bem colocou, não é alimentar especulações e nem trazer mais especulações. Por isso mesmo que eu mencionei que eu quero ter esse contato pessoalmente com Daniela na relação advogado e cliente, uma relação de total confiança, para extrair dela o que realmente aconteceu, o que realmente levou ela a ser encaminhada para a urgência e atendimento médico, mas fato é, ela foi atendida por profissionais de saúde e por médicos que, ao avaliarem aquele quadro inicial de urgência, determinaram que ela fosse imediatamente transferida para a Clínica São Marcelo, por ter uma estrutura muito mais especializada. Inclusive, já temos também uma declaração da própria Clínica São Marcelo informando que ela precisa ser internada. Então, eu também acredito que os médicos do Estado de Sergipe, médicos profissionais competentes, não estão com nenhum tipo de falácia, não estão com nenhum tipo de manobra e estão, sim, cuidando da saúde da Daniele como cuida de muitas pessoas diariamente. Obrigado, Lincoln. Obrigado pela presença, obrigado também pela participação. E é dentro desse contexto, Mariana, só reforçando, Daniele Barreto está sim internada, mas uma vez publicada a decisão do STF e a vara sergipana tomando ciência, ela pode ser presa mesmo internada. O mandado de prisão pode ser cumprido ali, lógico, ela pode permanecer mais uns dias até se recuperar, mas nada impede o cumprimento mesmo dentro de uma unidade hospitalar. Volto com você. Obrigada, viu, Lucas, pelas informações. Agradeço a ele também, o advogado Lincoln. Estamos de volta com o Cidade Alerta Sergipe. O assunto é de extrema seriedade. O Vinícius já aparece na sua tela com duas pessoas extremamente importantes nesse processo, tá? É o Guilherme Maluf
e o Guilherme Rodrigues. O Guilherme Rodrigues é o filho do Lael, que estava com ele no dia do atentado, e o Guilherme Maluf é o advogado deles. Vinícius vai começar conversando com o Guilherme filho, porque eu me lembro muito bem, Vinícius, que ele não participou presencialmente da audiência de instrução, tamanha repulsa que ele tem por Daniele, né? Ele não queria nem estar presencialmente. Então, acredito que ele recebeu essa notícia da decisão do STF, revogando a prisão domiciliar dela, como um alívio, né? Boa noite, Vinícius. Oi, Mariana, muito boa noite para você, para todo mundo que está com a gente aqui no Cidade Alerta, na TV Atalaia. Exatamente, um caso muito emblemático que a todo instante surgem novas minúcias, algumas novidades a mais, inclusive dias antes de começar de fato a audiência de julgamento, né, que deve acontecer aí, portanto, nos dias 17, 18 e 19 agora de setembro. Nessa decisão que revogou, portanto, a prisão domiciliar, saiu já na sexta-feira, quase no sábado, na madrugada do sábado. Então, portanto, ontem, né, no domingo, ela foi direcionada para essa clínica na Zona Sul de Aracaju e hoje nós somos tomados por surpresa, né, em relação a essa transferência dela para um hospital psiquiátrico. Então, assim, eu já estou aqui, inclusive, né, com o advogado de defesa, né, da família do José Lael e também o filho, né, que estava, inclusive, dentro do carro com o José Lael, que foi essa vítima, né, que veio a perder a vida, né, nesse atentado de fato, e ele que inclusive foi uma das vítimas também da tentativa de homicídio duplamente qualificado. E eu já pergunto, né, inicialmente, em relação a essa decisão, a prisão foi revogada, logo depois ela deu entrada em algumas clínicas, o que é que você acha em relação a essa repercussão, em relação a Daniele Barreto? Bem-vindo. Obrigado pelo espaço, boa noite. Boa noite a todos. Sobre a decisão, a gente fica um pouco esperançoso, né? Nos dá um ar de esperança de que poderemos ter justiça, né? Tudo que queremos e que sempre pedimos foi justiça. Eu mesmo, posso falar por mim, que nunca vim dizer que desejo mal a Daniele, que quero o fim dela, nunca falei nada disso. Eu disse apenas que queria justiça, que queria a verdade, né? E fico feliz com a decisão que teve. Sobre a internação, veja, eu não acho que eu posso fazer, sabe, não posso julgar, sabe, porque não sou médico, não sou perito, mas é aquilo. Vimos há 10 dias, creio, salvo engano, uma Daniele que se mostrava segura de si, confiante, uma Daniele que exalava saúde, né, saúde mental, que inclusive eu não tive, né, eu não consegui ir lá, infelizmente, né. E após essa decisão, vemos uma Daniele completamente diferente. Então, assim, o que eu não posso, como eu disse, eu não posso julgar. O que eu deixo à sociedade aracajuana é uma reflexão, né? Como uma pessoa estava tão bem há poucos dias atrás e hoje, com pouquíssimos fatos novos, creio eu que somente a decisão está tão diferente, sabe? Hoje ela não está mais segura de si, não está mais confiante e acabou ficando doente. Guilherme, a gente percebe que você ficou com algumas sequelas, né, por conta dessa fatalidade que vai acontecer contigo e com o seu pai. A gente viu a região do abdômen, né, que ficou bastante marcada por conta do projétil da bala, que você teve que ser retirado, mas você também tem sequelas em outras partes, do dreno, na região das costas também. Como foi aquele dia, né, em que aconteceu, portanto, essa fatalidade? Ela demonstrou algum tipo de atitude suspeita, aparentava algo diferente ou tudo normal? Não, foi um dia tranquilo. Acho que, como contei outras vezes, ela me mandou uma mensagem, normal, Gui, vou pedir uma pizza. E a gente esperou, como era de costume, pedia pizza, sentava toda a família, todo mundo, sem nenhum tipo de briga, nem nada. E aí acabou demorando, ela chegou em casa, a pizza ainda não havia chegado, esperamos mais um tempo, eu cheguei pro meu pai e falei, tá estranho, ela disse que ia pedir uma pizza, mas não falou mais nada, nem chegou, depois de 1h30, 2 horas. E aí logo depois ela saiu do quarto, já com roupa, traje de dormir, e falou com ele carinhosamente, né, Preto, compre um açaí pra mim ali.
E aí ele falou, o açaí que ela gosta é aquele lá, então eu vou lá comprar, mas disse que estava cansado, entendeu? Que não queria ir muito, e aí eu falei, não, eu vou com o senhor, que a gente tinha essa proximidade, graças a Deus tive um pai muito bom em todos os âmbitos, né? E acabei indo com ele, e dali pra frente acho que se tornou público o que aconteceu, todo mundo viu o terror que eu vivi, e que ele viveu, e que foi o fim da vida dele. Você chegou a ver, inclusive, as imagens do circuito de segurança, e há pouco, antes de entrar ao vivo, você relembrava daquele momento e dizia que parecia que foi ontem. Velho. É duro, velho. Se olhar aquilo, destrói, velho, me destrói por dentro, sabe? E saber que eu ia ter que conviver com aquilo pela minha vida inteira é o que mais me deixa destruído, sabe? Então, assim, eu revi com você ali a imagem que eu me poupo muito de ver, sabe? Porque, como eu disse antes, não tenho saúde mental suficiente para isso, não tenho psicológico suficiente para isso. É doloroso demais, sabe? Rever. É ver a pessoa que eu chamava de mãe tentando destruir a minha própria vida, cara, sabe? Então, sem palavras, eu não sei te descrever 100%. A única palavra que eu sei falar que é destruidor, velho. Muito obrigado, tá, por sua participação, por ter aceito aqui topar falar com a nossa equipe. Aqui comigo também tem o Guilherme Maluf, ele que é o advogado de defesa da família e assistente de acusação do Ministério Público. Mas antes de conversar com ele, a Mariana está no estúdio e quer falar também com a gente, né, Mariana? Fica à vontade. Ô Vini, eu queria que você repassasse para ele que eu tenho uma admiração tão grande, porque vocês imaginem, ele está com o próprio pai, vê o pai ser assassinado e consegue dirigir um veículo até um hospital. É de uma coragem e de uma bravura que a gente precisa aplaudir. Eu queria perguntar para ele, Vinícius, pedir licença rapidamente, para perguntar para ele como é que foi aquele momento para ele, de onde é que ele tirou forças para conseguir dirigir aquele automóvel, o que passou na cabeça dele naquele momento? Perfeito. Ele já estava aqui ouvindo a sua pergunta, Mariana, então eu deixo à sua disposição. Mariana, acho que o que me deu tanta força foi o amor que eu tinha por ele, sabe? Quando eu olho para o lado e vejo aquela cena, eu não consegui pensar em mim, não consegui pensar em mais nada, eu só gritava, papai, acorde, pelo amor de Deus, fale comigo, por favor. E fiz o meu máximo, eu sei, reconheço isso, que fiz o máximo que pude, eu tentei fazer ser o suficiente para salvar a vida dele. E não sei, eu digo que foi Deus que dirigiu o carro, eu não sei como foi que eu fiz para chegar, não sei, só sei que cheguei em 4, 5 minutos do ocorrido e achei que até que seria o suficiente, por muito tempo pensei que seria o suficiente, mas não teve jeito. Mais uma vez eu agradeço a sua participação, tá? Eu estou com o Guilherme Maluf, como eu disse, o assistente de acusação do Ministério Público, advogado da família, portanto, a gente percebeu aí essas série de situações que vieram acontecer, portanto, com a Daniele. Do ponto de vista de vocês da acusação, seria essa um tipo de estratégia para meio que procrastinar ou evitar, de fato, para que ela fosse, portanto, transferida para o Prefem após a revogação da prisão domiciliar, doutor? Boa noite, bem-vindo. Bom, boa noite a todos os telespectadores. Nós esperamos que não. Entretanto, nos parece um pouco estranho, como já foi dito por Guilherme, já foi dito por outras pessoas aqui, uma pessoa, ela ter uma entrada, vamos dizer assim, tão triunfal, uma entrada imponente, com uma postura altiva, como foi dito por Rosane, um ar de confiança, de muita confiança, né? Foi isso que passou, aquela imagem, né, que foi transmitida. E, ao mesmo tempo, a gente vê agora uma Daniele extremamente frágil, né? Pelas imagens, aparenta uma Daniele extremamente frágil. Então, poucos dias atrás, ela aparentava ser uma pessoa e agora, com uma decisão desfavorável a ela, uma decisão que reconhece vários pontos, porque é muito importante que esses pontos sejam trazidos,
porque a todo momento se levantavam decisões do Supremo como fundamentos de defesa, e, na verdade, o que o Supremo Tribunal agora decidiu e sacramentou, porque o Supremo Tribunal Federal ele é um órgão colegiado, nós temos que lembrar que é um órgão colegiado. Por ser um órgão colegiado, então, ele é composto por vários ministros. Então, a maioria dos ministros do Supremo Tribunal Federal entendeu que se trata de um crime com motivação torpe, ou seja, a motivação financeira. Se entendeu que se tratou de um crime premeditado, um homicídio premeditado, ou seja, não há legítima defesa. Entendeu que todos os elementos necessários à prisão preventiva estavam devidamente demonstrados. A gravidade do crime e a gravidade concreta do crime, ou seja, da forma que ele foi executado, o Supremo Tribunal Federal reconheceu. Então, esses pontos foram reconhecidos na decisão, atrelados a esses pontos, como eu sempre vinha dizendo, se reconheceu também que ela não é a responsável pelos cuidados do filho dela, porque ela não é detentora da guarda. Então, essa decisão foi importante não só para dizer isso, mas para dizer que se tratou de um crime grave, se tratou de um crime violento, se tratou de um crime com motivação torpe, se tratou de um crime que chocou a sociedade sergipana. A garantia da ordem pública, ela tem que ser resguardada. A Daniele precisa estar no presídio. E é isso que nós esperamos, que isso não seja um subterfúgio. Isso não seja uma manobra para que a Daniele ela esteja presa na unidade prisional. E nós esperamos isso de fato, porque é isso que hoje o Poder Judiciário entende como medida necessária. Ô Mariana, inclusive a gente estava aqui acompanhando ao longo da programação aqui no Cidade Alerta a entrevista com o grupo de advogados, portanto, da Daniele Barreto, também acompanhamos a entrevista com a Rosiane, que é a irmã de Lael, e o que chamou bastante atenção, em uma das perguntas que a própria Mariana fez em relação a Daniele, ao Lincoln, né, foi a questão do medo, né, que ela poderia ter de ir para o Prefem, de ir para a cadeia, justamente por conta da Alvaci, né, que tomando conhecimento desse possível retorno dela, ela que teve um privilégio, digamos assim, a mais do que a Alvaci e a Adriágena, sofrer algum tipo de retaliação. O que é que você acha disso? Veja, eu não posso comentar assim, de fato, se vai haver alguma espécie de retaliação. Eu não sei como é a relação entre elas três, eu não sei, de fato não sei. Claro que deve ter gerado um desconforto quando o Daniele obteve, né, essa conversão da prisão preventiva em domiciliar e as outras permaneceram no presídio, né? Gera um contraste grande numa acusação em que todos são acusados do mesmo fato, mas assim, de fato o cárcere ele não é um ambiente, vamos dizer assim, prazeroso de se permanecer. Entretanto, para que você não vá ao presídio, você não pode cometer crimes. Então, como se trata de um fato extremamente grave, um fato extremamente chocante, é natural, certo? É natural, diante da gravidade concreta e das exigências que o caso tem, é natural que a Daniele vá, que ela fique presa, ela fique encarcerada numa unidade prisional. Não é condizente, né? Não é proporcional ao fato que ela praticou nesse momento, pela gravidade do fato, pelo que isso gera à sociedade, esse temor à sociedade e o temor à família, né? Porque a família, sim, o Guilherme, eu tenho muita certeza de que ele teme, né, com a Daniele permanecendo em liberdade. Então, isso também é uma forma de garantir à família uma paz, uma tranquilidade. E o que eu acho interessante, e que isso precisa ser dito, né, a questão da saúde mental, né? Quando o Guilherme ele teve, vamos dizer assim, problemas pessoais com o comparecimento em audiência, ele foi tratado como um covarde. Nós somos tratados como covardes por não comparecer, por não termos comparecido à audiência presencialmente e termos feito por videoconferência. Justamente porque Guilherme temia, porque Guilherme tinha problemas pessoais por ter sido alvejado pela sua própria madrasta, alguém que ele menciona ter tratado até certo momento como mãe. Então, Guilherme, de fato, teve problemas psicológicos e Guilherme foi tratado pela defesa como um covarde. Isso tentou ser colocado para a sociedade como um ato de covardia, mas agora, né, de uma forma totalmente contraditória, os problemas psicológicos de Daniele são fundamento para que ela evite o cárcere. Então, eu acho que é muito importante que a gente entenda o que esse jovem sofreu. O que esse jovem passou e vem passando, porque ele está vivo. Ele é vítima e ele está vivo. Então, existem situações, a população ela deve ponderar o que vem sendo dito por cada uma das partes para chegar à sua conclusão. E a nossa conclusão é que isso não seja um subterfúgio para evitar o cumprimento da prisão. Perfeito. Muito obrigado também por suas informações e a gente segue a acompanhar esse caso. Mariana.
Agradeço a eles também, Vinícius, pela presença e agradeço a você. Então, gente, atualizando para vocês, a Daniele Barreto pode ser presa a qualquer momento, inclusive dentro do hospital onde ela está internada. Na sexta-feira, por volta da meia-noite, acabou a votação no STF e os ministros decidiram, por maioria, a revogação da prisão domiciliar. No domingo, ela passou mal, foi internada numa clínica particular e hoje, com exclusividade, vocês acompanham essas imagens registradas pelo repórter Marcos Couto. É o momento em que ela, numa cadeira de rodas, aparentemente abatida, é transferida de uma clínica particular para uma clínica psiquiátrica, o São Marcelo. Na tarde de hoje, passou por testes, por exames que vão avaliar a capacidade dela, a sanidade mental dela. Mas ainda assim, é muito claro que quando for expedido o mandado de prisão, ela pode ser presa onde quer que esteja. E ela vai para o presídio onde estão as outras duas mulheres, também apontadas como participantes deste crime, a Alvaci e a Adriágena.